Durante muitos anos, Dona Helena foi o coração daquela casa. Não era apenas a mãe, era o alicerce. Acordava antes do sol nascer, mesmo quando já não precisava trabalhar. Preparava o café como se os filhos ainda fossem crianças atrasadas para a escola. Mantinha a casa organizada como se cada canto guardasse uma memória que não podia ser esquecida. Viúva há quase 10 anos, ela aprendeu a sobreviver ao silêncio. Criou Marcelo e Ana praticamente sozinha. Costurou para fora. Virou noites fazendo ajustes em vestidos que nunca usaria. Vendeu joias que ganhou no casamento para pagar a faculdade do filho. Nunca deixou que eles sentissem o peso. O peso ela carregava sozinha. Com o tempo, os filhos cresceram, casaram, construíram suas próprias rotinas. A casa que antes era cheia de risadas se tornou um ponto de passagem. Eles ainda estavam ali, mas já não estavam realmente presentes. E então vieram as pequenas quedas. Primeiro, um tropeço no tapete. Depois, um escorregão no banheiro. Nada grave, nada alarmante. Mas o médico foi direto. Ela precisa de mais cuidado agora. A frase ecoou mais do que deveria. Mais cuidado significava mais tempo, mais atenção, mais responsabilidade. E foi ali, naquele consultório de paredes brancas, que algo mudou. Não de forma brusca, mas silenciosa. No caminho para casa, Marcelo ficou calado demais. Ana suspirou mais do que o normal. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas ambos pensaram a mesma coisa. Como vamos dar conta disso? Dona Helena estava no banco de trás, olhando pela janela, observando as pessoas na rua como se já estivesse se despedindo de alguma coisa. Ela percebeu o silêncio. Ela sempre percebia. O problema nunca foi a doença. Foi o que ela começou a representar. E ninguém naquela casa estava preparado para admitir isso. Nos primeiros dias depois da consulta, nada parecia diferente. Mas tudo estava. Marcelo começou a chegar mais tarde do trabalho. Dizia que eram reuniões, projetos novos, pressão no escritório. Ana passou a levar as crianças para a casa da sogra com mais frequência. É melhor para elas, justificava. Na prática, era menos tempo dentro daquela casa. Menos tempo lidando com a lentidão. Porque Dona Helena já não andava como antes. Levava alguns segundos a mais para se levantar do sofá. Precisava repetir perguntas. Às vezes esquecia onde tinha colocado os óculos que estavam na própria cabeça. Pequenas coisas. Pequenas demais para justificar impaciência. Mas grandes o suficiente para gerar incômodo. O primeiro sinal claro veio numa noite comum. Dona Helena demorou para sair do banheiro. Marcelo bateu na porta, a voz já carregada de irritação. "Mãe, está tudo bem aí?" Ela respondeu que sim. Estava apenas se sentindo um pouco tonta. Quando saiu, apoiada na parede, Ana evitou o olhar da mãe. Em vez de perguntar se estava melhor, perguntou: "Você tomou o remédio direito?" Não era preocupação. Era exaustão disfarçada. Na semana seguinte, começaram as conversas em voz baixa na cozinha. Sempre que Dona Helena se aproximava, o assunto mudava. "A gente precisa pensar em alternativas", disse Marcelo certa noite. "Eu sei. Mas como vamos pagar cuidadora?" respondeu Ana. "E casa de repouso?" O silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer resposta. No quarto, deitada, Dona Helena olhava para o teto. As paredes eram finas. As palavras atravessavam concreto com facilidade cruel. Ela ouviu. Cada sílaba. Não chorou. Não gritou. Apenas ficou imóvel. Porque o que mais doía não era a possibilidade de sair dali. Era perceber que pela primeira vez na vida, ela estava sendo discutida como um problema a ser resolvido. E algo dentro dela começou a mudar. Algo que ninguém percebeu. Depois daquela noite, Dona Helena passou a prestar atenção em detalhes. O jeito como Marcelo suspirava quando ela pedia ajuda para alcançar algo no armário. A forma como Ana olhava o relógio enquanto ela contava histórias antigas que já tinham sido repetidas tantas vezes. Os sorrisos ficaram curtos, os abraços, rápidos, as conversas, objetivas demais. Ela percebeu que já não perguntavam mais como ela estava. Perguntavam apenas se ela tinha tomado o remédio.
Não era cuidado. Era controle. Em uma tarde silenciosa, enquanto os netos brincavam na sala, Dona Helena tentou participar da conversa. Começou a falar sobre o pai deles, sobre como ele costumava cantarolar enquanto consertava coisas na casa. Marcelo interrompeu sem paciência. Mãe, a senhora já contou isso. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela sorriu, como quem pede desculpas por existir. Naquela noite, ela sentou-se à mesa escura. Ali sozinha permitiu-se sentir. Não era medo da doença. Não era medo da idade. Era medo de se tornar invisível. No dia seguinte, uma nova conversa aconteceu. Dessa vez mais direta. Eu não aguento mais, disse Ana pensando que a mãe estava dormindo. Eu também estou cansado, respondeu Marcelo. A gente precisa resolver isso logo. Resolver. Como se ela fosse uma conta atrasada. Uma infiltração. Um problema estrutural. Dona Helena não estava dormindo. E foi naquele momento que algo dentro dela quebrou de vez. Não fez escândalo. Não discutiu. Não confrontou. Ela apenas tomou uma decisão silenciosa. E decisões silenciosas costumam ser as mais definitivas. Na manhã seguinte àquela conversa, Dona Helena acordou antes de todos. Ficou alguns minutos sentada na cama, olhando para o quarto que ocupava havia anos, as fotos na parede, o criado mudo com marcas antigas, o armário que ainda guardava roupas do tempo em que precisava sair todos os dias para trabalhar. Passou a mão pela colcha devagar, como quem se despede sem querer admitir. Na cozinha, preparou o café como sempre fazia. Marcelo entrou apressado, mal levantou os olhos do celular. Ana pegou a bolsa, organizou as mochilas das crianças. Tudo normal. Normal demais. Mãe, hoje eu posso chegar mais tarde, disse Marcelo já perto da porta. Ela apenas assentiu. Está tudo bem, filho. Ele não percebeu o tom diferente, nem o olhar demorado. Quando a casa ficou vazia, o silêncio ocupou cada espaço. Dona Helena caminhou lentamente pela sala, tocando os móveis como se estivesse registrando cada detalhe na memória. Parou diante da estante onde ficavam as fotos antigas. Pegou uma moldura com a imagem dos 3 anos atrás. Marcelo ainda adolescente, Ana com tranças no cabelo. Ela no meio, sorrindo com orgulho. Naquela época, ela era necessária. Guardou a foto de volta no lugar. Foi até o quarto e abriu o armário. Escolheu uma roupa simples. Nada chamativo. Nada que chamasse atenção. Dobrou cuidadosamente algumas peças, mas depois as devolveu. Não levaria quase nada. Não queria que percebessem imediatamente. Sentou-se à pequena escrivaninha perto da janela. Pegou uma folha de papel. A mão tremia levemente, mas não era fraqueza. Era decisão. Demorou alguns minutos antes de começar a escrever. Cada palavra precisava ser pensada, porque pela primeira vez na vida ela estava fazendo algo por si, e não por eles. Dona Helena terminou a carta com calma. Dobrou o papel 2 vezes. Colocou-o sobre o criado mudo ao lado do remédio da manhã que não tomaria. Olhou o quarto mais uma vez. Respirou fundo. E saiu. Sem mala. Sem bolsa grande. Apenas uma sacola pequena e os documentos guardados dentro de um envelope discreto. Fechou a porta devagar, tomando cuidado para que o barulho não ecoasse pelo corredor. Desceu as escadas com a mesma lentidão de sempre. Mas naquele dia, não era fraqueza, era controle. Do lado de fora, o sol da manhã iluminava a rua como se fosse um dia comum. Vizinhos varriam calçadas. Um carro passou devagar. Nada indicava que algo irreversível estava acontecendo. Ela caminhou até a esquina. Não olhou para trás. Horas depois, Ana voltou para casa para buscar um documento que havia esquecido. Entrou falando alto, como sempre fazia. Mãe? Silêncio. A televisão estava desligada. A cadeira perto da janela vazia. O quarto, arrumado demais. Arrumado como nunca estava. Um arrepio percorreu suas costas. Mãe? Foi até o quarto. O ar parecia mais pesado ali dentro. Sobre o criado mudo, o papel dobrado. Ana sentiu o estômago gelar antes mesmo de abrir. Reconheceu a letra.
Eu ouvi vocês. Não quero ser um peso. Não se preocupem. Agora vocês estão livres. A folha caiu de suas mãos. O mundo pareceu inclinar. Quando Marcelo chegou minutos depois, encontrou a irmã pálida, imóvel, segurando o papel como se fosse algo frágil demais para existir. E naquele instante, os dois entenderam que algo tinha acontecido. Algo que não poderiam simplesmente resolver. Mas ainda não sabiam que o pior não era o desaparecimento. Era o que viria depois. Marcelo leu a carta em silêncio. Uma vez. 2 vezes. 3. Como se em alguma releitura as palavras fossem mudar. Agora vocês estão livres. A frase ecoava de forma cruel. Ela não pode ter ido longe. Ana murmurou, já pegando o celular com as mãos trêmulas. Ligaram para o hospital. Nada. Ligaram para vizinhos. Ninguém viu. As câmeras da rua mostraram apenas Dona Helena caminhando devagar até a esquina. Depois disso, ela saiu do alcance. Desapareceu. A polícia foi acionada. Perguntas começaram. Ela já tinha falado em ir embora? Apresentava sinais de depressão? Algum conflito familiar recente? Marcelo e Ana trocaram um olhar rápido. Nenhum respondeu de imediato, porque pela primeira vez foram obrigados a ouvir em voz alta aquilo que sempre tentaram manter em sussurro. Conflito familiar. Naquela noite, a casa parecia maior. O silêncio era diferente. Não era mais rotina. Era ausência. A cadeira perto da janela continuava vazia. O quarto dela intacto. Os remédios ainda sobre o criado mudo. Ana entrou no quarto e sentou na cama. Passou a mão pela coxa como a mãe havia feito naquela manhã, sem saber. E então viu algo que não tinha percebido antes. O armário estava quase cheio. As roupas estavam todas ali. Ela não tinha ido embora para começar outra vida. Ela tinha ido embora para desaparecer. A ficha caiu com força. Não era um ato impulsivo. Não era raiva. Era decisão. E isso tornava tudo mais assustador. Marcelo sentou na sala escura, encarando o espaço vazio onde a mãe costumava ficar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu falta do som da voz repetindo histórias antigas, e percebeu que o incômodo que sentia antes era pequeno demais comparado ao vazio. Mas o arrependimento ainda não era o pior sentimento. O pior viria quando descobrissem algo que nunca imaginaram. As buscas continuaram por dias. Cartazes foram espalhados pelo bairro, fotos publicadas nas redes sociais, grupos de mensagem compartilhando a imagem de Dona Helena com a legenda "Desaparecida". Ironia cruel. A mesma mãe que vinha sendo tratada como peso, agora era chamada de nosso maior tesouro, mas nenhuma resposta vinha. Na quarta noite sem notícias, Ana decidiu organizar alguns documentos no quarto da mãe. Precisava entregar à polícia qualquer informação útil. Foi então que encontrou uma pasta azul no fundo da gaveta. Dentro, havia extratos bancários, comprovantes, transferências, mensais. Ana franziu a testa. A mãe vinha enviando dinheiro regularmente para uma instituição chamada Casa Aurora. O valor não era alto, mas era constante. Há quase 2 anos. Marcelo, você sabia disso? Ele pegou os papéis, confuso. Não. No canto do envelope, havia um folheto dobrado. Um abrigo para idosos. Pequeno, simples, a poucas cidades dali. A respiração de Ana ficou curta. Ela não estava apenas pensando em sair. Ela vinha se preparando, em silêncio. Enquanto eles discutiam sobre resolver o problema, ela agia. Dona Helena já estava organizando o próprio desaparecimento. E havia mais. No fundo da pasta, um contrato. Lista de espera. Cadastro preenchido. Assinatura dela. Data de 3 meses atrás. 3 meses. Ou seja, quando começaram as conversas sussurradas na cozinha. Ela ouviu antes do que imaginavam e decidiu não confrontar. Decidiu sair antes de ser oficialmente descartada. Marcelo sentiu algo apertar o peito. Não era apenas culpa. Era vergonha. Porque no fundo ele sabia que nunca imaginou que a mãe tivesse coragem de partir sozinha. Sempre a viu como frágil, dependente,
Mas talvez ela só estivesse cansada de esperar que alguém escolhesse ficar. E naquele momento, pela primeira vez, surgiu uma pergunta que ninguém queria responder. E se ela não quisesse ser encontrada? Marcelo não esperou o dia amanhecer. Na manhã seguinte, pegou o carro e dirigiu até a cidade indicada no folheto. Ana foi junto, em silêncio. Nenhum dos dois teve coragem de dizer o que estavam pensando. E se ela estiver lá? E se ela não quiser nos ver? A casa Aurora ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores antigas. O prédio era simples, mas bem cuidado. Nada luxuoso, nada frio. Era acolhedor. Ao entrarem, foram recebidos por uma mulher. Podemos ajudar? Marcelo segurava a foto da mãe com força. Nossa mãe, ela pode estar aqui. A mulher olhou a imagem com atenção. Reconheceu imediatamente, mas hesitou antes de responder. Esse segundo de hesitação foi suficiente para confirmar tudo. Ela está aqui, disse por fim. Chegou há 3 dias. Ana sentiu as pernas enfraquecerem. Podemos vê-la? A mulher respirou fundo. Ela pediu que, se vocês viessem, eu perguntasse primeiro se realmente querem conversar, ou se vieram apenas por culpa. A frase caiu como um golpe direto, porque era exatamente isso que os movia. Culpa. Foram conduzidos até um jardim interno, bancos de madeira. Algumas senhoras conversando sob o sol da manhã. E lá estava Dona Helena, sentada sob uma árvore, ouvindo outra idosa contar uma história. Ela sorria, um sorriso leve. Um sorriso que eles não viam há meses. Não parecia frágil, não parecia perdida. Parecia em paz. Quando os viu, o sorriso não desapareceu, mas mudou. Ficou mais contido, mais distante. Marcelo deu um passo à frente. Mãe. Ela levantou devagar, sem pressa, sem raiva. Vocês vieram. Não era surpresa, era constatação. E naquele momento ficou claro que o desaparecimento nunca foi um socorro. Foi uma escolha. Mas a conversa que viria decidiria se ainda existia algo a reconstruir. O silêncio entre os três parecia mais pesado do que qualquer acusação. Marcelo tentou falar primeiro, mas a voz falhou. Ana segurava as próprias mãos como se precisasse se impedir de tremer. Mãe, por que a senhora fez isso? Ela finalmente perguntou. Dona Helena não respondeu de imediato. Olhou ao redor. O jardim, o vento leve balançando as folhas acima deles. Porque eu ouvi vocês, simples assim, sem gritar, sem drama. Eu nunca quis ser um peso na vida de vocês, ela continuou. Passei a vida inteira tentando facilitar tudo. Não queria começar a dificultar agora. Marcelo engoliu seco. A gente nunca quis que a senhora se sentisse assim. Ela o encarou com uma calma que doía. Mas eu me senti. E às vezes, filho, o que a gente sente é mais forte do que o outro diz. Ana começou a chorar. A gente estava cansado. Era muita coisa. Eu sei. Dona Helena interrompeu com suavidade. E foi justamente por isso que eu decidi sair. Vocês estavam cansados de mim. E eu estava cansada de perceber isso. A frase ficou suspensa no ar. Aqui, ninguém me vê como problema. Ela continuou. Eu ajudo na cozinha. Converso com as outras senhoras. Tenho rotina. Tenho espaço. Não sou assunto sussurrado. Marcelo sentiu o peso da própria consciência esmagar qualquer argumento. Porque pela primeira vez, ele percebeu que o erro nunca foi pensar em soluções. Foi não incluir a mãe nelas. Foi decidir sobre a vida dela, como se ela já não tivesse mais voz. A senhora vai voltar para casa? Ana perguntou. Dona Helena olhou para o prédio atrás de si. Depois para os filhos. E a resposta não veio imediatamente. Dona Helena respirou fundo antes de responder. Não havia raiva em seus olhos. Havia lucidez. Eu não saí de casa porque deixei de amar vocês. Ela disse com calma. Eu saí porque comecei a me sentir invisível dentro dela. As palavras foram diretas, sem acusação, sem ataque, e talvez por isso tenham machucado ainda mais. Aqui, eu sou Helena.
Não sou o problema da casa. Não sou a preocupação do mês. Não sou o assunto da cozinha. Marcelo passou a mão no rosto, tentando conter o próprio colapso. A gente errou. Ele admitiu, pela primeira vez sem defesa. Mas a gente pode consertar. Ela balançou a cabeça devagar. Nem tudo precisa ser consertado. Algumas coisas precisam ser compreendidas. O vento atravessou o jardim. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora era diferente. Era um silêncio de verdade exposta. Eu não quero que vocês me visitem por culpa. Ela continuou. Quero que me visitem porque querem estar comigo, porque lembram de quem eu sou. Não do que eu me tornei para vocês. Ana chorava sem tentar esconder. A senhora vai ficar aqui? Dona Helena olhou ao redor mais uma vez. As senhoras conversando, a luz suave da manhã, a sensação de pertencimento. Depois voltou os olhos para os filhos. Eu vou ficar onde eu me sentir respeitada. A resposta não era uma rejeição, era um limite. Naquela tarde, Marcelo e Ana voltaram para casa. E foi ali que perceberam algo que não haviam entendido antes. Eles nunca tiveram medo. Tiveram medo do trabalho que dava a cuidar dela. Agora a casa estava organizada, silenciosa, leve, mas vazia. A cadeira perto da janela continuava ali. Só que dessa vez, não era um incômodo, era um lembrete. Porque no fim, Dona Helena não desapareceu. Ela apenas se retirou do lugar onde deixou de ser vista. E às vezes o que chamamos de abandono é apenas alguém escolhendo não aceitar ser tratado como peso. Às vezes a gente acha que abandono é quando alguém vai embora. Mas quase nunca é assim. Às vezes o abandono começa muito antes. Começa quando a presença vira incômodo. Quando a paciência diminui. Quando o amor deixa de ser demonstrado. Dona Helena não desapareceu. Ela apenas escolheu não continuar onde já não se sentia vista. E talvez a pergunta mais difícil dessa história não seja: ela fez certo em ir embora? Mas sim, quantas vezes nós transformamos alguém que nos criou em um peso? Se essa história te fez refletir, comenta aqui embaixo. Você teria ido embora? Ou teria ficado esperando ser escolhido de novo? Histórias como essa não são apenas relatos, são alertas silenciosos. Se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de reflexões profundas, se inscreva agora no canal. Aqui cada história traz uma verdade que muita gente prefere não enxergar. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E ative as notificações. Porque a próxima história pode não falar de desaparecimento, mas pode falar de algo que está acontecendo dentro da sua própria casa. Nos vemos no próximo relato.